Tarde, estamos nos... Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 17 de Tammuz, do ano 5.784, a contar da criação. É o dia 23 de julho de 2024, da Era Comum, em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras e ensinamentos. Nós estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Então, nós estamos aí nos preparando dia a dia, momento a momento, para o sagrado dia do Shabat. Baruch Hashem. De Machado, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Shalom, shalom, de Baruch Hashem. Então, amados, pela graça e a misericórdia de Hashem, nós estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá desta semana, que se chama Pinchas. É uma Parashá que vai nos falar coisas profundas, bem como também trazendo ensinamentos, nos preparando para os dias de Mashiach, que há de se revelar o justo Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, ve amém. Também no pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós adentramos no chamado dia 17 de Tammuz. E esse é um período em que nós estamos adentrando, chamada 3 semanas de Tammuz, né? As 3 semanas que nos leva a um período de reflexões, luto, reflexões profundas sobre a questão dos momentos mais difíceis do povo judeu e principalmente a destruição dos 2 templos, né, o primeiro e o segundo templo. Esse período de 3 semanas, ele vai culminar até o pôr do sol do dia 13 de agosto, né, uma terça-feira também, que vai corresponder exatamente ao dia 9 de Av. E o dia 9 de Av é exatamente o período, né, a data em que as maiores tragédias abateu-se sobre o povo judeu, principalmente a destruição dos 2 primeiros templos, e com ela, com as destruições, né, também milhares de judeus acabaram sendo mortos na primeira destruição com o Império Babilônico, e a segunda destruição exatamente com o Império Romano, onde, segundo alguns dados aí históricos, né, mais de 1 milhão de judeus foram mortos no ano 69 da Era Comum, através das legiões romanas, em destruir, né, as muralhas da cidade de Betar, bem como também todas os vilarejos que estavam em torno de Jerusalém, acabaram matando aí cerca de mais de 1 milhão de judeus na época, né, no ano 69 da nossa Era Comum. Nessas 3 semanas, nós estaremos falando vários aspectos dentro desse sentido, ok? Tanto hoje, né, como no dia 9 de Av, no mundo judaico em si, né, os judeus em si, é um período que eles fazem de jejum. Segundo os nossos rabinos, para o Benei Noach, não há obrigação de se fazer jejum, né? Então, a orientação rabínica, né, através do nosso Rav Yaakov Geranstad, né, baseada exatamente em Maimônides, no Rebbe Menachem Mendel, os Benei Noach, eles substituem o jejum por uma tzedakah, né? Então aí o Benei Noach, ele pode fazer uma tzedakah para a sinagoga, no caso específico nosso, né, a sinagoga Chabad do Brooklyn, com o nosso Rav Yaakov Geranstad, uma comunidade Benei Noach, uma sinagoga Benei Noach, né, a escolha da pessoa para poder fazer aí a sua tzedakah, ok? Então, o jejum é para os judeus, literalmente falando, e para os Benei Noach
né, a Tzedakah. Né? Normalmente, nós remetemos a Tzedakah para a sinagoga Rabá de Brooklyn, lá com o nosso Rav Arthur Giranstadis, né? Ou um rabino da sua escolha também. Né? Você pode assim o fazer, sem sombra de dúvidas. Né? Então, nós vamos estar aí comentando alguns aspectos com referência a essas 3 semanas e algumas restrições, né, que se faz também para os Benei Noach durante estas 3 semanas, né, que é um período de luta, é um período de tristeza, de uma intensa reflexão. Entre alguns detalhes, por exemplo, né, para anteciparmos alguma coisa, nesse período de 3 semanas, né, no mundo judaico, não tem casamentos, né, não se marca datas de casamento, não se festejam aniversários, por exemplo, músicas, né, músicas são também muito restritas, não é qualquer música que se ouve, né, principalmente se ouve, né, principalmente assim, músicas de introspecção, né, Nigum, que leva para reflexões, meditações, etc. e tal, né? Mas músicas assim alegres, etc. e tal, não são no mundo judaico, não são tocadas e nem ouvidas, né? Esse é um dos detalhes. Um outro detalhe também nesse período não se compra roupas novas, sapatos novos também não se compram nesse período, né? É um período assim de introspecção que o mundo judaico faz, né? É um período em que não é um momento de festa, não é um momento de saborear alegrias, porque são 3 semanas intensas em que o povo judeu, através da história, sofreram grandes adversidades, muitas mortes, torturas, destruição, incêndios e por aí afora vai. Então é um período de muita reflexão, né? Então, o dia 17 de Tammuz, ele é marcado por tristeza e luto. Para o judeu, literalmente falando, é um dia de jejum, né? E também para os Benei Noach serve de introspecção juntamente com o povo judeu, estarmos juntos com eles, né, junto com o povo judeu, melhor dizendo, junto com ele, no sentido dessa introspecção. Marca a data em que os romanos romperam as muralhas de Jerusalém para dar início à destruição do segundo templo, no ano 70 da Era Comum. Nessa mesma data, Moshe quebrou as tábuas ao ver o povo judeu adorando o bezerro de ouro. Então, quando houve a quebra das primeiras tábuas, no pecado do bezerro de ouro, também foi no dia 9 de Av. As 3 semanas mais tristes do calendário judaico é o que vai do dia 17 de Tammuz, pôr do sol de ontem, até o dia 9 de Av, que vai cair exatamente no dia 13 de agosto, que começa no pôr do sol do dia 12 de agosto, numa segunda-feira, e vai até o pôr do sol da terça-feira, né? Porque o dia judaico começa de pôr do sol a pôr do sol. Então, em agosto, ao pôr do sol do dia 12, segunda-feira, até o pôr do sol da terça-feira, dia 13, né, é o dia 9 de Av, certo? Então, esse é o período de 3 semanas. É conhecido também como Tisha B'Av, né, que significa exatamente 9 de Av, ok? São marcados por um período de luto pela destruição do templo sagrado e, consequentemente, o exílio físico e o deslocamento espiritual, no qual ainda né, o povo judeu se encontra na Galut, no exílio.
né? Então, na primeira destruição do templo, na época de Nabucodonosor, o Império Babilônico destruiu o primeiro templo e levou muitos cativos para a Babilônia, certo? Levou também vários Kohanim, levou vários profetas, etc. e tal, né? Daniel, seus 3 amigos, por exemplo, né? Então foi um exílio também que eles experimentaram ali naquele período, Galut. Depois retornaram, e depois no ano 70, né, 69 para 70 da nossa era comum, houve a destruição do segundo templo através do Império Romano, né, o famoso general Tito, né, que comandou as tropas romanas que cometeram abusos indescritíveis. Então é marcado por um período de luto pela destruição do templo, e também o exílio físico e também o deslocamento espiritual, né? O que significa o exílio, você já sabe, a Galut, sair da terra de Israel, a terra prometida, e estar entre as nações, que é uma realidade até os dias de hoje, apesar do Estado de Israel estar aí, né? Mas a Galut ainda continua. Por quê? Porque enquanto houver um judeu fora da terra prometida, enquanto estiver um judeu entre as nações, ainda é Galut, ainda é exílio, ok? E também o deslocamento espiritual está se referindo exatamente à destruição do segundo templo. Então, o que sobrou foi o Kotel, o muro, é assim que todo judeu se pronuncia. Mas, né, o Império Romano, com os seus imperadores, que procuraram de todas as formas destruir a memória judaica, né, através da feroz destruição do segundo templo, destruição de Jerusalém, mais de 1 milhão de judeus foram assassinados nesse tempo, ali, né, pelos romanos, bem como também a destruição do templo, né, sobrando apenas o Kotel, né, o muro, que ficou conhecido como o Muro das Lamentações, que os romanos apelidaram dessa forma para trazer escárnios ao povo judeu, ok? Essa é a questão. A mesma coisa foi o que aconteceu, né, nesse período todo com o imperador Adriano, né? As terras da Judéia, elas nunca tiveram um nome de Palestina, certo? Né? Então o imperador Adriano, né, no ano 125 ou 165, não me lembro direito agora, ele apelidou a terra da Judéia, a terra dos judeus, como Filistia, né, que ficou popularmente conhecida como Palestina, sendo que Filistia, ele fez ele deu esse apelido, né, à terra da Judéia, por causa dos filisteus, que não tem nada a ver com palestino, ok? Não tem nada a ver com palestino. Então ele colocou esse apelido na Judéia como Filistia, para dizer terra dos filisteus, certo? Mas aí tornou-se popularmente como Palestina, né? Que houve mais uma deformação no nome, e aí ficou conhecido como Palestina, e tá aí, ó, essa bagaça toda que você está vendo aí, desde o dia 7 de outubro de 2023, o que está acontecendo, né? Ali na Filistina, né? Que ficou depois conhecido como Palestina, só que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então tem esse detalhe aí, ok? Dessa forma aí, então houve essa destruição, o segundo templo, e com ela vieram então, né, a mortandade, né, o genocídio de mais de 1 milhão de judeus, e os que sobreviveram foram realmente levados, né, fugiram, né, para entre as nações, e assim os judeus acabaram se associando com as nações do mundo todo aí.
Então, é chamado de Ben Hametzarim, né? Então, esse período aí também é chamado de Ben Hametzarim, que ficou conhecido como Entre os Apertos, né? Baseado no versículo de Errá, capítulo 1, verso 3, né? Onde nos fala sobre todos seus perseguidores alcançaram-na dentro dos apertos, né? Então, dessa forma é que ficou conhecido Errá, né? Que também popularmente conhecido como Lamentações de Jeremias, né? Errá. Então, fala exatamente nesse aspecto. Todos seus perseguidores alcançaram-na dentro dos apertos, né? Os sábios, né, comentando, né, exatamente sobre a questão de Lamentações, explicam que dentro dos apertos refere-se a dias de aflição que ocorreram no período entre 17 de Tamuz e 9 de Ave. Nesse período, muitas calamidades abateram-se sobre o povo judeu através das gerações. Foi durante esse período, dentro dos apertos, que tanto o primeiro quanto o segundo templo, né, foram destruídos. E esse período foi, portanto, estabelecido como um tempo de luto pela destruição, principalmente dos dois santuários, dos dois Beit Hamikdash, né, o primeiro e o segundo templo, ok? Então, essa é a questão. E durante essa época, diminuímos, então, né, começando literalmente falando do próprio povo judeu, começa-se, então, durante esse período, nessa época, diminui, né, a extensão do júbilo, né, de festividades, etc. e tal, né? É um período de muitas calamidades que se abateram sobre o povo judeu. Então, portanto, esse período é estabelecido como tempo de luto pela destruição dos dois Beit Hamikdash. Casamentos não são realizados, abstém-se de ouvir músicas, dançar, fazer viagens recreativas, de cortar os cabelos ou barbear-se, segundo o costume sefaradita, que é baseado na opinião de Beit Yosef. Cortes de cabelo são permitidos até a semana na qual Tisha B'Av realmente cai. Então são costumes um pouco diferentes em alguns pontos, né? Mas a essência das 3 semanas de luto é mantido por todos os segmentos judaicos aí. Não se recita a bênção Shechechiano, né, que é uma bênção sobre preservar-se as nossas vidas até essa data festiva. Então esse tipo de bênção não é realizado nessas 3 semanas. Portanto, não se veste em roupas novas, nem não ingerimos, né, frutas que ainda não tenham sido comidas nessa estação, para que não tenhamos que recitar o Shechechiano, né? Porque toda fruta nova, por exemplo, né, que é saboreada, faz a bênção do Shechechiano, que é exatamente o que? Preservar-se as nossas vidas para esse momento feliz, que saborear um fruto novo é um momento de felicidade. Costuma-se ainda ser mais cuidadoso que o normal ao se evitar situações perigosas, né? Então essas 3 semanas, né, o povo judeu ele procura se abster de colocar-se em situações de perigo, né? Então vai fazer alguma coisa, né, e ele analisa antes de fazer. Se vai colocar em perigo a sua vida, então ele não faz, porque é um período em que nessas 3 semanas que realmente tudo de ruim pode acontecer. É um período de 3 semanas, isso falando, amados, novamente abrindo o leque, isso falando explicitamente a partir do povo judeu,
ok? A partir do povo judeu. Então precisa ter isso em mente aí, né? Então o judeu ele não se coloca em situação de perigo, né? Aí nós perguntamos, e o que nós fazemos? Bom, em qualquer tempo não devemos colocar a nossa vida em situação de perigo, que é proibido pela Torá, né? Não colocar a nossa vida em perigo. Obviamente, essa é uma situação dessas 3 semanas que nós vamos aprendendo com o nosso irmão mais velho, que também devemos ser precavidos, não colocar a nossa vida em uma situação de perigo, né? Então é preciso tomar muito cuidado com referência daí, né? Situações de perigo de morte, você vai colocar sua vida em jogo, então você precisa analisar a situação, ok? Pessoas devotas separam um período de tempo para reflexão e luto pela destruição de ambos os templos. Lembrando que os Benei Noach, na redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach, estará realmente, os Benei Noach estarão em Jerusalém nas grandes festividades. Então significa que vamos desfrutar do terceiro e definitivo templo. Então, para o momento, nós precisamos fazer a mesma reflexão, certo? Ou seja, devemos separar um período de tempo para a reflexão e luto pela destruição de ambos os templos, né? Já que o nosso irmão mais velho está em luto, né, a partir do pôr do sol de ontem até o dia 13 de agosto, né, do dia 12 para o dia 13 de agosto, né? Então é um período também que nós precisamos ter essa reflexão, sem sombra de dúvidas, né? Em algumas comunidades costuma-se recitar o Tikkun Hatzot, né? Mesmo ao meio-dia, que são, né, preces de Tikkun, né, de correção, né? Então aí nós precisamos, vamos ver aí nos próximos dias o tipo de Tikkun que o Benei Noach pode fazer, ok? Algumas reflexões sobre o mês de Tammuz, né? Então há alguns fatos que ocorrem nessa data e que merecem ser citados para o nosso conhecimento e as nossas devidas cautelas. O dia 17 de Tammuz é um dia de jejum em lembrança às 5 tragédias que assolaram o povo judeu em diversas épocas de sua história. O primeiro desses foi o fato que Moshe quebrou as primeiras tábuas da lei, né? A Aseret Hadibrot, conhecido como as tábuas dos 10 mandamentos, né? Que são os 10 ditos de Hashem, por causa do pecado do bezerro de ouro. Então, né? Isso porque a milagrosa escrita divina gravada nas tábuas nunca mais foi recuperada. Foi perdida para sempre essa forte revelação divina, cujas letras estavam gravadas de fora para dentro, de forma legível, sob qualquer ângulo, e cuja mensagem podia ser claramente transmitida, sem qualquer possibilidade de distorção. Ou seja, as duas primeiras tábuas do Aseret Hadibrot, em qualquer posição que a pessoa ficasse e a tábua ficasse parada, a pessoa conseguia ler a mensagem dos 10 ditos de Hashem. Podia ser de qualquer forma. Às vezes a pessoa falasse, bom, estou de frente com as tábuas, então é fácil ler. Aí ele ia para a parte de trás das tábuas, ele ia ler normalmente, né? Se a pessoa estava por baixo, por cima, de lado, etc. e tal. Então, em qualquer posição, a pessoa podia ler o que estava escrito nas duas tábuas, né? Os 10 ditos de Hashem. Porém, com a sua destruição, essa autenticidade, ela perdeu-se e não foi mais recuperada. O número 21, que soma os dias das 3 semanas, 3 vezes 7, 21, forma a palavra hebraica Ar, né? O Aleph e o Het, né? Que significa apenas 17, né? Tem o valor numérico da palavra hebraica Tov,
que significa bom ou bem. Ambas iniciam um versículo que diz Ach Tov Le Israel, né? O que significa apenas o bem para Israel. Então é Ach Tov Le Israel, né? Ach Tov Le Israel. É apenas o bem para Israel. Isso mostra que, de modo mais profundo, os acontecimentos desagradáveis das 3 semanas, né, que é o período de 21 dias, na realidade levarão somente às coisas boas. Ou seja, o objetivo final dessas 3 semanas é exatamente levar ao seu final somente coisas boas. O número 3 no judaísmo representa perfeição e eternidade. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, né? Geralmente, em muitos detalhes aí, existe uma questão de sempre o 3 está presente, né? E o que significa isso? Por que isso? Porque o número 3 representa perfeição e eternidade. E é isso que traz aí. O final dessas 3 semanas será um final de perfeição e eternidade. Em que sentido? Ach Tov Le Israel. Apenas o bem para Israel. Que significa exatamente que no fim das 3 semanas, Israel viverá plenamente em paz. Por isso, né, a revelação do justo Mashiach, para acontecer a qualquer momento mesmo, amém, vem trazer o resultado dessas 3 semanas, né? Ach Tov Le Israel. Assim também está escrito que a corda tríplice não se desmanchará facilmente, né? Os três nós, né? De fato, esse número é recorrente. Por exemplo, há 3 patriarcas, 3 festas de peregrinação. A lei escrita é composta de 3 partes, Torá, Neviim e Ketuvim, né? A Torá, Neviim os profetas, né? E Ketuvim os escritos. Entregue no 3º mês após a saída do Egito, o povo judeu formado por 3 grupos, o Kohen, o sacerdote, Levi, que é a tribo, e Israel, que é o povo em geral. Se o número 3 é tão significativo, por que então tantas tragédias recaíram sobre o povo judeu durante as 3 semanas? A resposta é que todo esse sofrimento são etapas que levam à era messiânica, os dias de Mashiach. Isso é aludido ao fato de os 2 jejuns de 17 de Tammuz e 9 de Av sempre coincidirem com o mesmo dia da semana, né? Que é exatamente o quê? O 3º dia da semana. Também a semana do Seder de Pessach, né? Quando se comemora a saída do Egito e a libertação do povo judeu. Ou seja, é um período realmente intenso de luto, mas o seu final é realmente surpreendente, porque o seu final significa realmente as maravilhas dos dias de Mashiach, né? Shalom pleno em todos os seus sentidos. Durante essas 3 semanas, nós também vamos estar aqui comentando com os amados, né, sobre a questão dos 10 mártires, né? 10 grandes sábios foram brutalmente torturados e executados pelos romanos, né? Na história aí não teve ninguém mais perverso, cruel, né, do que realmente os romanos, né? O exército romano, o Império Romano foi algo realmente assustador, né? Mas, como diz a mensagem do final dos 3 semanas, né? Ach Tov Le Israel, né?
apenas para o bem de Israel, né? Então, realmente, a crueldade do Império Romano é terrível, né? Então, nessas 3 semanas, nós estaremos comentando aqui com os amados, né, sobre essa questão. Segundo, né, os nossos mestres, o Midrash, o Talmud traz, né, 2 destes 10 mártires tenham sido mortos na época de Hurban e os outros durante o Sha'as Hashmad. Todos os 10 estão agrupados na liturgia de Tisha B'Av e Yom Kippur. O Midrash afirma que todos os 10 foram mortos como uma punição nacional divina pela venda de Iosef por seus 10 irmãos. Existem várias versões no Midrash, né, quanto à identidade dos 10 sábios. Entre eles nós temos o rabino, né, o Rabi Akiva, o rabino Hanania ben Tradion, o rabino Yehudá ben Bava, né, o rabino Shimon ben Gamaliel Hanassi, o rabino Ishmael Kohen Gadol, né, que traz para nós aí dentro desses aspectos aí. Outros 5 são o Rabi Elazar ben Shamua, o Rabi Hanina ben Arinai, o Rabino Reshevav, o escriba, o Rabi Yehudá ben Damá e o Rabi Hutzipit, né, Hameturgeman. Segundo o Midrash, descreve a maneira brutal e terrível como os romanos mataram cada um deles, né? Nós vamos trazer aqui para o conhecimento, né, desse aspecto aqui, sobre o martírio, né, desses 10 sábios do povo judeu, que, né, o imperador, ele de forma cruel e deturpando as escrituras, ele acusa os 10 sábios que eles deveriam morrer por causa da venda de José pelos seus outros 10 irmãos ao Egito, né? Porque está escrito, segundo a própria Torá, que um irmão, né, que trai o seu irmão e que comete com ele sequestro e o vende, né, como escravo, a punição dele é a punição de morte, né? Então o imperador, deturpando isso, porque já tinham se passado várias dezenas de gerações, então ele quis julgar a culpa nesses 10 sábios. Ou seja, como não tinha, vamos dizer assim, não tinha algo legal, por assim dizer, para poder trazer atrocidade sobre o povo judeu, através de matar os seus 10 sábios, os 10 rabinos, né, que estavam em destaque no meio do povo judaico. Então arrumou uma desculpa qualquer lá para fazer isso daí, né? Realmente para assassinar de forma cruel, ok? Então, segundo os nossos mestres aí nos escritos, né, nós temos aí, segundo o Midrash, os rabinos torturados sob a ordem do imperador romano Adriano, né, é o mesmo Adriano que colocou o apelido na terra judeia de Filistina, né? E depois aí os romanos vão deturpando tudo, e aí ficou como Palestina também, né? Então os 10 mártires, né, vão passar por uma morte cruel, e nós vamos estar aí comentando com os amados aqui dentro desse aspecto aqui, né? Deixa eu ver uma descrição aqui. Por exemplo, uma citação aqui que nós temos, né?
os 10 mártires por Isidore Singer e Isaac Broidé. Então, por exemplo, fala aqui sobre Ismael e Simeão, foram os primeiros a serem levados ao local da execução, onde surgiu uma disputa entre eles sobre quem deveria ser executado primeiro, cada um desejando preceder o outro para que ele fosse poupado da visão do martírio de seu amigo, do seu colega. Então o imperador ordenou que fizesse um sorteio sobre os dois, e a sorte foi lançada, e a sorte caiu sobre Simeão, cuja cabeça foi decapitada, arrancada de seu corpo com uma espada, e Ismael foi esfolado, né? Ele sofreu com grande coragem e começou a chorar somente quando seus algozes chegaram ao local dos filactérios, né? No seu braço, onde estava ali os tefilim, né? E aí ele chorou devido à falta de respeito, né, com os tefilim, né, cortando e continuaram a fazendo realmente como que fala, né, esfolado, né, foi esfolado vivo, né. Então esse é um exemplo aí que nós para comentarmos com os amados a questão das atrocidades, ok? Então são 3 semanas de luto e nós estaremos aí trazendo para os amados essa questão, esses aspectos aí, né? Artov le Israel, apenas para o bem de Israel, né? E isso, em muitos momentos, foram conquistados através do quê? Foram conquistados através de choro, lágrimas, né? E sangue, muito sangue derramado do povo judeu, ok? Vamos lá dar um shalom aí primeiramente, antes de entrarmos na nossa Parashá Pinhas. A Valda Santos, né? Lá da cidade Neoplus, em Sergipe. O Newton Pereira, de Monte Santo de Minas, em Minas Gerais. O Jerônimo Bareixa Júnior, né, e a esposa Neuza Andrade, lá de Brasília, Distrito Federal. A Nana Santos, de Curitiba, Paraná. Jesuína Pontes, de Comodoro, Mato Grosso. A Bruna Maia, o Benício Silva, a Silvia Rocha, a Eunice Loretti, lá do Rio de Janeiro. Inácio Rodrigues, Bianca Borges, o Sandro Lourenço, lá de São José do Rio Preto, São Paulo, Carlos Vasconcelos, a Sônia Maria de Souza, Tangará da Serra, a Donária Carmo, da cidade de Lisboa, em Portugal, né? Nós temos aí a Edith Monteiro, também lá de Portugal, lá de Lisboa, que está aí ao vivo e a cores conosco. O Pedro Henrique, de Belo Jardim, Pernambuco, João Carlos Silva, Rio Grande do Sul, o Johnny Santana, Danilson Trovão, aqui de Botucatu e família, né? Aqui de Botucatu, São Paulo, a Luísa Lourenço da Silva, a Ana Lúcia, Rio de Janeiro, a Cristiane Oliveira, o Zair Leal, de Feira de Santana, Bahia, o Eduardo Faria, a Teacher Christian, né? A Carme e o Guilherme Unger, né? De São Paulo, capital, o Gabriel Quesada Zamberlan, de Assis, São Paulo, a Dames Nunes, Boa Vista, Roraima, Rogério Costa, Bahia, Rogério Costa, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Eduardo Rufino, aqui de Barra Bonita, Taiga Matsuzawa, da cidade de Morretes, Paraná, Ivonete Matos, São Paulo, Iosef Felício, o Lino Ribeiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos também o Saulo Lambrovinsky, de Jerusalém, Israel, o Geraldo Costa, São Paulo, Salomão Jordan Tejada,
da cidade, do distrito de Arnaud, em Maryland, Estados Unidos. O Fred Jorge Dionísio Cerqueira César, São Paulo. Temos aí o Miguel Lizardi, né, do México. A Ariel Fernandes, Rio de Janeiro. O Wagner Ribeiro de Souza, né, que ele se identifica como Eliarro Ben David, de Governador Valadares, Minas Gerais. O J. Augusto Souza, BH, Minas Gerais. E o Ledário Silva, de Itaúna, Minas Gerais, né? Fazia já um tempinho que não falávamos aí um shalom para os nossos seguidores, né? Então aqui estamos citando alguns deles aí, ok? Estamos aí com o Simoniel Delmiro, Montes Altos, né, São Paulo. A Edith Monteiro, né, lá de Portugal, Lisboa. A Miriam Costa, Belém do Pará. O Najib Raul. Temos aí também, né, o casal Arlan Tavares e a esposa Ângela Rodrigues, Baruch Hashem, de Pacatuba, Ceará, Baruch Hashem. Temos aí a Simone Cremonese Trochinski, né, de Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo. Eli Santana, o Eli Santana não está falando a cidade dele aí, né? Então, Eli Santana, que está aí conosco também, Baruch Hashem. Adi Machado, de Alvorada, Rio Grande do Sul, foi a primeira a se conectar à tarde com a Torá no dia de hoje. Baruch Hashem aí. A Maria Inês Moino Martins, da nossa Sinagoga Beninu Regional Bauru, e aqui da cidade nossa de Pirajuí. A Luciana Rodrigues, Marília, a região aqui de Bauru, ok? Nós estamos na 8ª porção dentro do livro de Números, e na nossa sequência 5.784, nós estamos na 41ª porção, de nome Pinhas. Estamos no capítulo de Números, no capítulo 25, a partir do verso 10, e vamos até o capítulo 30, verso 1, na nossa Parashá da semana. Na nossa introdução aqui, né, Rashi, ele comenta da seguinte forma: qual a conexão entre Pinhas, que zelosamente vingou o seu Deus, trazendo alívio à praga da ira divina, e outros conceitos que aparecem na Parashá. O censo, aqui no capítulo 26, a herança da terra, no capítulo 27, e os sacrifícios festivos, nos capítulos 28 e 29. E, além disso, qual a conexão entre a Parashá Pinhas e a época do ano em que ela é lida, durante ou imediatamente antes das 3 semanas de luto pela destruição do templo, né? Ou seja, ela é lida antes das 3 semanas de luto, né? Ou exatamente durante o início das 3 semanas de luto, né? Os nossos sábios ensinam que Pinhas possuía a alma de Eliarro, o profeta que anunciará a verdadeira e completa redenção, segundo Yalkut Shimoni, Pinhas, parágrafo 771, o Zohar, capítulo 2, 190b. Portanto, não é surpresa que, com sua indignação justa e vingança passional, Pinhas alcançasse uma transformação um tanto messiânica para o povo judeu de seu tempo e de uma situação de depravação espiritual, a questão que aconteceu momentos antes, que foi exatamente a adoração de Baal Peor, onde os homens judeus acabaram se prostituindo com as moças moabitas, também foram levados através da sedução e da prostituição, foram levados também a adorar os ídolos de Baal Peor e também procederem de forma
de forma vulgar e profana, né? Na adoração ao Deus de Baal Peor. Um dos quesitos era evacuar na presença da estátua, do ídolo, né? E de forma pública, né? Um vexame. Então, por aí, quando você vê algum filho ou filha de Baal Peor evacuando publicamente em nome de um protesto que não tem pé e nem cabeça, então você já imagine como que era esses momentos terríveis ali. E também eles foram levados a alimentar-se de alimentos sacrificados, né, ou ofertados ao ídolo de Baal Peor. Então, a adoração idólatra levou ao abismo espiritual desses homens aí. E como nós vimos na nossa paraxá anterior, né, de Balaque, nós vimos aí que na realidade foram 201.200 homens que morreram nesses dias de Baal Peor, né? Então, quer dizer, foi um número realmente significativo dessa adoração ao Baal Peor, né? Quanto à questão de Pinhas, né, possui a alma de Eliarro, e Eliarro exatamente é o que anunciará, né, a época messiânica, né, da redenção completa. Daqui a pouco nós vamos trazer a respeito desses comentários aqui, né? Pinhas, filho de Elazar, filho de Aharon, o Corren, aqui no capítulo 25, verso 11 de Números. E aí nós vamos trazer dentro desse contexto, né, do Talmud, da Mishnah, os aspectos envolvendo a questão de Pinhas, né, sobre Pinhas. Então, esta satisfação divina se manifestou de várias formas, né? Quando Pinhas, ele realmente fez a guerra de Deus, onde Cozibi e Zimri, né? Zimri, o príncipe de Shimon, da tribo de Shimon, e Cozibi, a princesa midianita, que publicamente entraram lá na tenda de Zimri, e ali se prostituiu junto com a princesa midianita. E Pinhas entrou na cabana e com a lança matou os dois numa tacada só, por assim dizer, que estava exatamente no ato ilícito sexual. Então a praga cessou e com essa ação de Pinhas, então a praga que já tinha matado 24.000 homens cessou, né? E anteriormente nós tivemos aí 88.600 juízes que mataram 2 judeus por estarem envolvidos com Baal Peor, e no total acabou dando 201.600 homens judeus mortos nesse entreveiro. Então essa satisfação divina se manifestou de várias formas. O censo, que foi uma expressão da afeição de Deus pelo povo judeu, porque eles são preciosos a ele, e ele os conta a todo tempo, segundo Rashi comenta sobre o capítulo 1 de Bamidbar. A herança permanente da terra de Israel, através de um sorteio divinamente inspirado, e finalmente os sacrifícios diários, sabáticos e festivos, associados com a alegria e celebração. O tema da Paraxá, né, Pinhas, né, portanto, a transformação do povo judeu da depravação espiritual para a virtude, né? Então, essa é a questão principal da transformação da Paraxá Pinhas. Não é coincidência, portanto, que Pinhas é sempre lida no começo das 3 semanas, pois ler esta Paraxá possibilita transformar as 3 semanas desoladoras da história judaica em dias de festa e de júbilo, né? Tov le Israel, apenas para o bem de Israel, com a verdadeira e completa redenção, como comenta Maimônides, né, no seu escrito Leis dos Dias de Jejum,
né? Ele comenta isso na parte final. Praticamente falando, Pinhas estabeleceu um exemplo para todos, mostrando-nos como trazer essa transformação, ou seja, sempre que é possível aumentar a posição moral ou espiritual dos outros, a pessoa não deve ficar parada e ponderar. Certamente, há pessoas melhores do que eu para esta tarefa. Assim como Pinhas, a pessoa deve agir no momento certo sem hesitar. E assim como Deus concedeu a Pinhas a alma de Eliarro para poder realizar sua missão, da mesma forma Deus inspirará cada um de nós com o espírito necessário para transformar nosso atual exílio em um estado de redenção. É nosso trabalho, no entanto, galvanizar esse espírito em ação. O que significa galvanizar? Significa reanimar, dando vida ou energia, arrebatar, eletrizar. Ou seja, é nosso trabalho eletrizar este espírito em ação. Ou seja, nós não podemos ficar estáticos, né? Ou seja, vendo as coisas acontecerem e ficar aí inerte, insensível, indiferentes, omissos, em cima do muro, e por aí afora vai. Entendeu? E por aí afora vai. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, muito menos também tomar uma decisão do lado errado da história. Tomar uma decisão favorável aos adoradores de Baal Peor, com a sua prostituição, suas heresias, suas atitudes, né, de muita luxúria, etc. e tal. Não podemos ser favoráveis a isso. Ou seja, em nome, como que isso acontece? Em nome do politicamente correto, que é uma das regras do sistema dos dias atuais, é exatamente concordar com tudo aquilo que não é normal. Entendeu? Com tudo aquilo que não é normal. Então, nós precisamos realmente fazer tudo para transformar o exílio espiritual das nações, transformar esse deserto abrasador das nações em estado de redenção. Por isso que a nossa tarefa suprema é transformar o mundo para ser a moradia de Hashem. Que é levarmos cada vez mais a luz e a presença divina e cada vez mais levarmos a palavra da Torá, as 7 leis de Noa, suas ramificações, né, e etc. e tal, ok? Então, isso é importante nós estarmos realizados. O que os nossos sábios comentam, né, através, né, do Talmud, através do Midrash, com referência Pinhas. Então, iniciando, nós temos aí, né, Rashi escreve: as tribos estavam zombando dele, de Pinhas, este neto de alguém que engordou bezerros para serem sacrificados aos ídolos, matou um príncipe de Israel. Portanto, a Torá descreve sua linhagem até Aharon. Por meio de um outro avô, ele não permanece descendente de um idólatra. Por que a zombaria ainda permanece? Então, a resposta a essas questões aqui levantadas. As crianças herdam muitos dos traços característicos de seus pais e ancestrais. De acordo com a Guemará e Evamot 79a, o povo judeu é conhecido por ser misericordioso, tímido e bondoso. Por outro lado, muitos gentios são vingativos, arrogantes e cruéis. As pessoas que observaram a vingança com que Pinhas matou Zimri e Cosibi, o príncipe da tribo de Shimon, começaram a acusá-lo de ser um assassino devasso e atribuí-lo à sua descendência de uma família cujo avô era um não-judeu, que engordava bezerros para serem sacrificados aos ídolos, né? Então, a fim de dissipar essa noção, a Torá
traça uma linhagem até o seu outro avô, Aharão, que era conhecido por ser um amante e perseguidor da paz, para que Pinhas fosse reconhecido e enaltecido por seu ato corajoso em nome de Deus, de punir aquele que praticava imoralidade desenfreada, né? Então, essa foi a ação, né, de Pinhas. Obviamente, nós não vamos aí, entre aspas, né, procurar o pior para com aqueles que realmente estão praticando imoralidades desenfreadas. Mas isso não significa que você vai partir para o politicamente correto e vai elogiar, vai concordar. Entendeu? Então essa é a questão, certo? Então é nós estarmos transformando esse mundo para ser a moradia de Deus, mas trazendo a verdade. Assim como Aharão, ele procurava a paz para com todos. Então você não vai sair por aí brigando com todos e com tudo quanto é questão, mas você pode sim agir com amor, levando a palavra da vida, que é a Torá, as 7 leis de Noé, e levando luz aonde possa realmente fazer dissipar as trevas e estabelecer a presença divina. Vai transformando o mundo assim, sem sombra de dúvidas. Não podemos esquecer que, independente de quem quer que seja, todos têm uma centelha divina, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança do Eterno. Outra pergunta. Os nossos sábios escrevem que Pinhas é Eliarro. Pinhas, já que Eliarro viveu gerações depois de Pinhas, a ordem correta não seria dizer Eliarro é Pinhas? Então agora a resposta para conhecimento daqueles que não sabem, né? E para quem sabe, fortalecer o conhecimento. Eliarro, ele foi um dos anjos a quem Hashem consultou quando disse: nasce Adam, ou seja, vamos criar um homem, como está lá em Bereshit 1:26. Depois o anjo veio para este mundo físico, vestido no corpo de Pinhas, e viveu mais de 500 anos para se tornar o famoso profeta Eliarro. Consequentemente, Eliarro precedeu Pinhas por muitos anos. Alternativamente, quando Pinhas matou Zimri, ele também expirou, segundo diz o Zohar, o livro do Esplendor 219a. Naquela época, porém, ele alcançou um nível espiritual que lhe valeu o nome Eliarro. O nome é uma força vital, como diz Tânia sobre Sha'ar HaYihud, né? Ou seja, através do qual ele foi capaz de retornar à terra. Ele continuou, no entanto, a ser chamado pelo nome de Pinhas, embora na realidade Pinhas é Eliarro. A pessoa chamada Pinhas agora tinha a força vital de Eliarro. Aliás, de acordo com o que acabou de ser dito, entende-se porque a Torá nunca identifica o pai e a mãe de Eliarro. Ele nunca é mencionado, né, como filho, Eliarro, filho de fulano de tal, mais conhecido pelo título de Navi, Tishbi e Gilead, né? Então ele é conhecido como Navi, o Tishbi e Gilead, né? Navi, o profeta, Tishbi, né, a sua natureza, né, e Gilead, né, a localidade. Então Eliarro, ele não tem uma identificação da sua genealogia, certo? Então, por isso, segundo aqui, né, os nossos sábios falam que Eliarro foi um dos anjos que Deus consultou dizendo: vamos fazer um homem, certo? E depois ele veio na forma de Pinhas, e naquele momento em que Pinhas matou Zimri e Cozbi, naquele momento, segundo o Zohar, né, ele expirou instantaneamente, a sua alma retorna à sua fonte essencial,
mas naquele exato momento, Deus faz com que retorne essa alma para Pinhas, mas retorna como alma de Eliarro, mas ele continua sendo chamado de Pinhas, né? E cerca de 500 anos posteriormente que Eliarro fisicamente, né, habitando no corpo que nasceu ali, ok? Outra pergunta, por que Pinhas foi recompensado com longevidade? A resposta, a forma como Deus recompensa é midá keneged midá, ou seja, midá keneged midá significa medida por medida. Graças ao ato zeloso de Pinhas, a praga que atingiu o povo matou 24 mil e cessou. Felizmente, Deus não consumiu os filhos de Israel em sua vingança, como está aqui em Números 25:11. Como ele trouxe vida a Kalal Israel, né, através de seu ato, Pinhas foi recompensado com vida longa, né? A tribo Israel, o povo de Israel, né, etc. Outra pergunta. Na Torá, o nome Pinhas é escrito com um iud, né, no hebraico original. E de acordo com Zohar 237b, Pinhas com um iud tem o valor numérico de 208, assim como o nome do patriarca Yitzhak. Então, qual é a conexão entre Pinhas e Yitzhak? A resposta para isso, né, é o profeta Eliahu encontrou os falsos profetas do ídolo Baal e os desafiou a provar de quem era o verdadeiro Deus. Ficou combinado que Eliahu e eles preparariam cada um uma oferenda, e aquele cuja oferenda seria consumido por um fogo descendo do céu seria o representante do Deus autêntico. Todas as tentativas de atrair fogo foram em vão, segundo os profetas, os falsos profetas de Baal. Porém, quando Eliahu rezou, Aneni, Hashem, Aneni, ou seja, por favor, Deus, responda-me. Aneimi, Aneimi, Hashem, Aneimi. Por favor, Deus, responda-me. E um fogo desceu do céu, né, como está ali em 1 Reis, capítulo 18, versos 19 a 40. Então, de acordo com a Gemará, Berachot 26b, as três preces do dia, né, que o povo judeu faz, o Shacharit, a Mincha e Arvit, foram originadas pelos patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov, respectivamente. E a Gemará diz que se deve ter muito cuidado com a oração dos serviços de Mincha, as preces da tarde, desde que as orações de Eliahu foram respondidas durante a oração da tarde de Mincha. Consequentemente, seu nome é escrito com Yud, indicando o paralelo entre ele e Yitzhak, sugerindo que Pinhas, que é Eliahu, seria respondido em seu confronto com os falsos profetas quando recitasse a oração de Yitzhak, a prece da tarde. E de acordo ainda com a Gemará Berachot 26b, as três preces do dia, Shacharit, Mincha e Arvit, foram originadas pelos patriarcas, então por isso, né, em cada respectivo período existe realmente um grande potencial nestas preces, nesses momentos de preces. Consequentemente, né, o seu nome escrito com Yud, né, indicando o paralelo entre ele e Yitzhak, sugerindo que Pinhas, que é Eliahu, né, seria exatamente respondido em seu confronto, ou seja, ele estaria tranquilo que a sua prece seria respondida exatamente no serviço de Mincha, na parte da tarde, né? Capítulo 25, verso 12 e 13 de Números diz: portanto diga, eis
eu lhe dou minha aliança de paz, e será para ele e sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio eterno, porque ele se vingou de seu Deus e expiou pelos filhos de Israel. Né? Está exatamente falando com referência a Pinhas, ok? Para nós finalizarmos o nosso shiur de hoje, né, nós vamos deixar aqui os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel com a questão da Parashá Pinhas, ok? Então, esta Parashá, Deus consagrou Pinhas, sobrinho neto de Moshe, como um Kohen. O feiticeiro Bilã, tendo falhado em amaldiçoar o povo judeu, criou então um esquema para atrair o povo judeu para a imoralidade e a idolatria. Bilã acreditava que isso enfureceria tanto Deus que ele destruiria os próprios judeus, eliminaria o povo inteiro. No decorrer deste episódio, Pinhas arriscou sua vida para matar 2 dos transgressores mais descarados, que é exatamente Zimri e Cosibi. Em recompensa pelo zelo de Pinhas, Deus lhe concedeu o sacerdócio. E a narrativa da Torá continua com o censo final do povo judeu no deserto, as leis de herança, a transferência da liderança de Moshe para Yehoshua e as regras dos sacrifícios diários e as relativas festividades ao Eterno. Então, a palavra do nosso Rebbe aqui, dentro desse aspecto, fala sobre evitar a falsa modéstia. Deus disse com respeito a Pinhas: eis que eu lhe dou o pacto eterno do sacerdócio. O fato de ser muito mais jovem que Moshe não impediu Pinhas de atuar na sua presença. Assim que ficou evidente que Moshe havia esquecido o que tinha que ser feito. Do mesmo modo, não devemos nos sentir intimidados quando vemos que aqueles que têm um nível superior de grandeza não retificam algum erro que deveria ser corrigido. É possível que, como no caso de Pinhas, a divina providência os faça guardar silêncio, para que aí então uma pessoa menos qualificada, por assim dizer, aproveite o momento e responda ao chamado à grandeza. Quando a divina providência nos apresenta a oportunidade de retificar algo no mundo, devemos fazê-lo com total altruísmo e autossacrifício, tal como fez Pinhas, que colocou a sua vida em risco ao aniquilar Zimri, como mandava a lei, e foi graças a isso que ele salvou o povo da epidemia, né? Então aqui nessa palavra é que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz sobre a questão da falsa modéstia, está dizendo o seguinte: quando você está diante de um fato, diante de um acontecimento em que você está presenciando, está acontecendo algo muito errado, você não pode se omitir. Você precisa, com a autoridade de Moshe, firmeza, e com a autoridade de Aharon, que é exatamente o shalom e o amor, você realmente trazer uma palavra que vem expressar a reprovação daqueles atos e fazer com que a pessoa possa colocar a mão na consciência e falar: peraí, Deus está querendo falar comigo alguma coisa. Deus está querendo me mostrar verdades, para que a pessoa venha se conscientizar realmente das verdades da Torá, das verdades celestiais. Por isso que a nossa tarefa suprema é transformar o mundo para ser a moradia de Deus. E nós não podemos ser modestos. Vir com uma questão de falsa modéstia. Ah, não, porque o rabino, ele que faça. Porque o emissário, ele que venha fazer. É quem está na liderança, ele que faça. Então não é usar dessa falsa modéstia para responder o porquê que você não está agindo.
Nós precisamos agir, porque a responsabilidade é de todos em transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, para que Mashiach se revele rapidamente para a redenção final, o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, ok? A vida eterna. Então, por isso, amados, essa o nosso início da nossa Parashá Pinhas, bem como também as 3 semanas de luto, né, desde o pôr do sol de ontem até o pôr do sol do dia 13 de agosto, uma terça-feira, para que juntos possamos estar remindo o tempo, trazendo mais presença divina, mais luz divina. Mashiach, que se revele a qualquer momento, mesmo agora. Amém, amém. Shalom, shalom. Até lá.